Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita, a você que está agora conectado com a RBE, seja muito bem-vindo ao programa Mãos Amigas. Eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos agora no programa e vamos falar um pouquinho, meus irmãos queridos, sobre ânimo, de ânimo forte, de ânimo fortalecido. Vamos iniciar então pedindo a Jesus que se aproxime de nós, que nos dê força, que nos dê coragem, fortaleça o nosso ânimo, para que possamos a cada dia segui-lo. E quanto mais, Jesus, estivermos perto de Ti, mais animados, mais fortalecidos, mais esperançosos. Abençoai, Senhor, a mim, a rádio e a todos os seus ouvintes que estão agora conectados com a rádio e a todos aqueles que te seguem, que te procuram, toda a humanidade, Jesus, abençoa. Assim seja. Então é isso, queridos amigos, eu gostaria de iniciar o programa lembrando a vocês que caso tenham desejo, caso tenham interesse em auxiliar a Rádio Brasil Espírita, vocês podem acessar o link aí que nós vamos disponibilizar com o QR Code e caso queiram auxiliar na manutenção e inclusive na expansão da Rádio Brasil Espírita, seja muito bem-vindo, a tua ajuda é bem-vinda. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ânimo, de ânimo forte, de ânimo fortalecido. Nós que estamos, meus irmãos, vivendo nessa jornada rumo ao progresso, nessa jornada rumo à angelitude, é claro que nós temos as nossas dificuldades, né? Vez ou outra paira em nosso pensamento, em nosso sentimento, desânimo, angústia, tristeza. E isso tudo faz parte do nosso processo mesmo de crescimento. Mas precisamos buscar filtrar os bons sentimentos e, inclusive, buscar esse ânimo forte dentro de nós, nessa riqueza íntima que nós temos. Então vamos ouvir como é que nós podemos nos fortalecermos na fé, na coragem, ter esse ânimo fortalecido para encararmos as jornadas do dia a dia. Vamos ver o que é que os nossos irmãos espíritos trazem para nós. Para iniciar, eu trago a mensagem de Emmanuel, do livro Companheiro, psicografado por Chico Xavier. E olha que o nome do livro é belo, Companheiro, né? Então vamos buscar essa boa companhia para nos animarmos. Ânimo e fé. A existência pode ter sido amarga. Espinheiros talvez se te estendam no caminho. Caíste provavelmente. Algumas vezes e outras tantas te reerguestes, à custa de lágrimas. Quem, na jornada da terra, não já caiu e não já levantou? Vez ou outra, nós vivenciamos, inclusive, aquele momento que popularmente se fala, fulaninho está vivendo o inferno astral, né? É aquele momento de turbulência.
E essas turbulências, que são grandiosas fontes de aprendizado, vez ou outra pairam, se aproximam de nós. Enquanto ainda necessitarmos delas, elas virão e nos ajudarão a nos movimentarmos intimamente, a buscarmos essa força interior para sairmos da tempestade. E aí, Emmanuel está nos trazendo que caímos realmente, vez ou outra caímos, mas quantas vezes e quantas nos reerguemos? Sofreste perseguição e zombaria. O mundo terá surgido aos teus olhos por vasto deserto. Anotaste a força da morte que te subtraiu a presença de entes caros. Viste a deserção de companheiros renegando-te os ideais. Muitas vezes, inclusive, por abraçarmos os ideais cristãos, muitos companheiros de jornada se afastam, seguem aí o seu rumo e nós sofremos, nós sentimos a ausência, mas ainda assim precisamos nos fortalecermos na fé e caminharmos com Jesus, mantendo esse ideal cristão. Quantas vezes também, como nos traz Emmanuel, sentimos a dor da perda de um ente querido, perda provisória, diga-se de passagem. São perdas momentâneas. Parentes, amigos que desencarnam estão do lado de lá e para lá também nós iremos no dia certo, Então é sempre um até breve e nunca um adeus. Seres queridos, diz Emmanuel, ignoraram-te os propósitos de elevação. Varaste crises em forma de fracassos aparentes. Tiveste o menosprezo por parte de muitos daqueles aos quais te confiaste. Ouviste as palavras esfogueantes dos que te condenaram sem entender-te. E, inclusive, quando Emmanuel disse que tivemos muitas vezes menosprezo por parte de muitos que confiamos, a quem confiamos, Emmanuel aqui está nos trazendo essa lembrança de que todas as vezes que nós nos apoiarmos apenas no outro para nos fortalecermos na jornada, temos uma grande chance de nos decepcionarmos. Porque qual é a fonte mais pura e mais segura para nos apoiarmos com muita segurança e sem decepção? Jesus. Porque quando nós depositamos toda a nossa fé e confiança em alguém sublime, em alguém que já é um espírito angélico, quando nós nos debruçamos para vivermos esse evangelho que ele nos trouxe e para buscarmos nele toda a força e toda a coragem, não teremos decepções. Mas os nossos irmãos do dia a dia, assim mesmo como nós temos uma grande chance de decepcionar as pessoas e de sermos decepcionados. Por isso que temos, claro, que amar, buscar a companhia, querer bem. Claro, dividir com o outro sempre que possível as nossas alegrias e as nossas dores. Isso faz bem na caminhada. Mas não com o intuito de buscarmos nele 100% de resposta. Inclusive a resposta que muitas vezes está no nosso pensamento. Nós esperamos do outro e muitas vezes o outro não tem condição de nos dar retorno, Mas aí vamos seguir adiante. Então, Emmanuel diz que ouviste as palavras esfogueantes dos que te condenaram sem entender-te. Palmilhaste longas áreas de solidão. Perdeste valores que consideravas essenciais, a sustentação dos empreendimentos que te valorizam as horas. Sofres tribulações, suportas conflitos, atravessas dificuldades e tentações. Quem não, meus irmãos? Quem de nós não passa por todas essas dificuldades trazidas por Emmanuel? Inclusive o nosso irmão, sabendo da nossa condição íntima,
do nosso processo evolutivo, sabendo da condição em que nos encontramos, Ele sabe que nós sofremos realmente tribulações, frustrações, dores, aflições, Ele sabe. Por isso que nos coloca, e realmente essas palavras, elas cabem em nós, porque nós atravessamos realmente dificuldades no nosso dia a dia e tentações também, que nos tentam, que buscam nos desviar do bom caminho. Mas olha aí o que Emmanuel, resumindo, nos orienta. Entretanto, por maior seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros, ergue a fronte e caminha para a frente, trabalhando e servindo, amando e auxiliando, porque ninguém, nem circunstância alguma, te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus. Então, para iniciarmos agora a nossa reflexão do programa de ânimo forte, de ânimo fortalecido, Emmanuel já nos traz uma mensagem de que olhemos para frente, erguermos a fronte, elevarmos o nosso pensamento, as nossas ideias, buscarmos a fonte inesgotável do amor, que é Deus, que é o nosso irmão Jesus. Então, Emmanuel nos diz que trabalhemos, sirvamos, vamos fazendo a nossa parte, ama e auxilia, porque ninguém pode nos furtar da presença de Deus, é onipresença, Deus está presente em todo lugar. Nada escapa ao seu amor, à sua presença, ao seu olhar. Então, quando nós nos deparamos com uma mensagem como essa, nós começamos a pensar, nossa, mas eu tenho certeza que Deus olha por mim como olha por todos. Então, meu irmão, se sinta acolhido pelo amor de Deus, que não te abandona, que está presente sempre ao teu lado. Mas, diante das dificuldades, se nós buscarmos elevar o nosso sentimento ao Pai, com certeza as dificuldades vão se tornando cada vez menores, mais fáceis de lidar, do que quando enveredamos para o processo da descrença, para o processo da angústia. Então vamos seguir fortalecidos. Agora a irmã Carmen Sinira, também psicografada por Chico no livro Nosso Livro, ela nos traz uma mensagem de bom ânimo, dizendo: não te entregues à lágrima somente, quando a dor te procure o coração. Em todo clima vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente, na noite espessa da lamentação. Então, aqui já nesse início, a nossa irmã, nesse poema lindo, nos traz que não nos entreguemos à lágrima. A lágrima, ela foi elaborada, foi feita. O nosso corpo físico, ele libera a lágrima porque nós temos necessidade de deixar escoar os nossos sentimentos, em especial os maus sentimentos. Então, não nos entregarmos à lágrima olha, chora, mas não se prenda ao choro, à lamentação. Sigamos com Jesus, sigamos com Deus. Quando a dor nos procure o coração, nós busquemos a eles como nossa força. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te agrilhoes a escombros. Continua com Cristo a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Com Cristo, meus irmãos. Sigamos com Cristo na cruz de espinhos que está para nós. Espinhos que nos espetam e nos movimentam, que não nos deixam parados, que fazem com que nós caminhemos mais,
Busquemos essa força a mais. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria. E anda cego o infeliz à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Quando você, quando qualquer um dos nossos irmãos nos entregamos em demasia ao choro, à tristeza, às angústias, com miséria, com luto, como diz nossa irmã, nós colhemos a amargura desvairada e fria. Se nos entregarmos, porque tudo tem a ver com o nosso próprio movimento. Nós é que fazemos a opção de como caminhar. Então, diante das dores que Emmanuel já nos trouxe, que são dores pertinentes à nossa caminhada, são dores que estão para nós nesse processo. Nós ainda não somos espíritos angélicos, livres de dores. Nós somos espíritos ainda adoecidos, espíritos ainda distanciados do amor, por isso nos angustiamos tanto. Por isso nos frustramos tanto. Porque no dia em que amarmos mais, nós confiaremos mais em Deus. No dia em que amarmos mais, nós amaremos tanto a nós e ao próximo que a maneira como ele é e como ele age não nos afetará mais. Mas estamos nesse processo. E aí a nossa irmã Carmen, ela diz assim, que toda vez que diante das dores nós enveredarmos apenas para a angústia, para a amargura, nós teremos um mundo desvairado, louco, desequilibrado, um mundo frio. E anda cego o infeliz, à luz do dia. Por quê? Aqui ela nos traz a cegueira, não é a cegueira do corpo físico, é a cegueira espiritual. Porque se nós nos distanciarmos da fé, do ânimo, da fortaleza que vem de Deus, que vem do Evangelho de amor que nos redime, se nos afastamos, nós ficamos cegos diante das verdades eternas. E não conseguimos enxergar, por exemplo, a luz do sol que nos convida a sorrir, que nos dá força, que nos traz boa energia. Nós ficamos cegos e não percebemos um telefonema diferente que veio para nos trazer força e coragem. Uma mensagem que se aproxima de nós, uma mensagem de bom ânimo. A nossa cegueira, quando nós estamos muito envoltos, muito envolvidos na dor, não nos deixa perceber os pequenos sinais do amor de Deus que está ao nosso redor. E diz a nossa irmã, renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo, sem fecundidade. O desânimo não nos faz florescer. Segue a bondade milagrosa e santa. Cada aurora que fuge e se levanta é novo dia a resplender no mundo. Tem bom ânimo e avança, sobranceiro para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro, que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Lembra de Jesus, lembremos de Jesus. Jesus fez dos braços tristes do madeiro que o crucificou, daquele grupo, daquela turba, daqueles irmãos dele que o crucificaram, que não compreenderam o seu amor, que estavam na cegueira espiritual e não conseguiram ver Jesus. Mas diante da dor, Jesus fez aquele momento asas de luz para a ascensão divina. Então, meus irmãos, é uma mensagem a mais que nos diz, olha, não vai ser produtivo você se fixar na tristeza, se fixar na mágoa,
se fixar nas dores do teu dia a dia. Não é produtivo. E por mais que não seja tão fácil, que seja algo trabalhoso, ainda assim, busca em ti a força de levantar, a força de olhar para o alto, a força de sorrir e de cantar para o dia que chega, e de inclusive agradecer. Nós sabemos que existe a terapia da gratidão. Agradecermos por tudo, dai graças a Deus, como nos diz o nosso irmão Paulo de Tarso. E nós podemos exercer essa terapia da gratidão diuturnamente. Senhor, o meu dia foi de convívio com pessoas difíceis, mas eu te agradeço porque eles me aproximam da minha força por ser bom. Eles me aproximam do meu ajuste espiritual. Obrigada, Jesus, porque não tive tanto alimento em minha mesa, mas essa carência, essa escassez me faz agradecer o pão, Jesus, e valorizá-lo. Obrigada, Jesus, por todas as dores que me chegam hoje, porque eu sei que são para o meu bem. Obrigada, Jesus, porque eu acordei mais uma vez no planeta, porque tenho a minha família, porque tenho um lar e por aí vai. Agradecer por tudo, inclusive quando nós começamos a agradecer mais, não temos tanto tempo para pensar nas dores, porque começamos a fazer esse exercício íntimo de buscar sempre visualizar o melhor. É o olho de quem vê. E nosso olhar tem muito a ver com a nossa intimidade. Quando nós direcionamos o olhar apenas para o mal, para as fraquezas alheias, para as dificuldades, observemos o nosso coração. Por que é que o meu olhar está tão voltado, está tão direcionado àquilo que não é bom? E quando nós começamos a amar mais, buscar mais essa fé íntima, nós não vamos enxergar tanto as dificuldades. Vamos enxergar com o olhar do otimismo. Tudo tem seu lado positivo, isso é um fato. E aí vem André Luiz nos orientando, nos trazendo uma mensagem de coragem. Olha, André Luiz agora reforçando tudo aquilo que estudamos até o momento, nos dizendo coragem, é o livro Coragem. No livro Coragem, psicografado por Chico, o nosso irmão André Luiz, ele nos traz um decálogo do bom ânimo. Ele nos traz essas normas de bom ânimo, essas orientações de bom ânimo. Como eu vou então me animar? Vamos ouvir, ouvidos bem atentos para receber a mensagem. Dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Olha aí a primeira mensagem do decálogo. Se temos dificuldades, não perdamos tempo lamuriando, reclamando, nos queixando, enveredando para a poliqueixa, queixa de tudo. André Luiz diz, trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Ouçamos as críticas sem grandes aborrecimentos, se não formos capazes de silenciar a raiva quando ouvirmos uma crítica. Se não formos capazes, então, busquemos essa força maior para calar e não revidar e para, inclusive, depois de um tempo, conseguirmos elaborar o que teve de útil na crítica. Qual é a sua utilidade? Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Olha aí, meu irmão, quando incompreendidos, não vamos aumentar essa dor da incompreensão, exigindo e nos queixando.
Por quê? Porque muitas vezes a gente exige muito do outro algo que ele não pode dar. É como você buscar tirar, como aqui no Nordeste nós falamos, tirar leite de pedra. Não dá. É impossível. Então, vamos facilitar os caminhos, sem queixas, sem grandes raivas, sem irritações. Intrigas, diz André Luiz, não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Por quê? Quando André Luiz nos traz que a gente pode estender a sombra da intriga, porque muitas vezes a intriga vem para nós, a gente toma ciência de algum processo de intriga em família, no trabalho, em algum ambiente, e ao invés de apaziguarmos, oferecermos paz, oferecermos entendimento, calmaria, muitas vezes nós acolhemos a intriga alheia, ou então que tem a ver conosco, e aumentamos ainda a sua proporção. E falamos mal da pessoa a quem nos chega ao ouvido, e multiplicamos a raiva e incentivamos a discórdia. Então, estamos dando guarida à intriga, aumentando a sua sombra, porque não é luz. E aí, André Luiz, faça alguma luz com o óleo da caridade, inclusive a caridade de silenciar o mal, a caridade de ouvir e buscar dar uma condução melhorada, mais amorosa para o caso. Perseguições, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. E aqui André Luiz está nos trazendo como termos bom ânimo. Olha só, é pela atitude, né? Porque até agora ele sempre nos traz orientações para que perdoemos, facilitemos o caminho, esqueçamos. Então, André Luiz aqui nos dizendo que quando nós buscarmos o bom ânimo, precisamos agir. E se sofrermos perseguições, não revidemos, jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. Calúnias nunca enfurecesse contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Então, não enfurecer-se contra as calúnias do mal é um trabalho que você tem que ter íntimo para não deixar que a fúria chegue em ti. O outro pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pensar o que quiser. Nós não temos esse controle. O que nós temos é a nossa consciência tranquila de infratores da lei ou irmãos ou filhos do Pai que estão de acordo com a sua lei. A nossa consciência vai nos mostrar. E se a calúnia vem e ela é totalmente equivocada, graças a Deus, meus irmãos, que é equivocada. Mas não nos enfurecermos com essas arremetidas do mal, como diz André Luiz. Sirva sempre. Continue fazendo a tua parte, sem se preocupar com o que o outro acha. Vamos seguir adiante porque a verdade, ela é uma luz que não se esconde. No dia certo, todos vão ver que a calúnia estava infundada. A gente não precisa se preocupar. Emmanuel disse que o bem é o nosso melhor advogado em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, sirvamos sempre, vamos seguindo adiante. Aí diz André Luiz, tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore, abraçando os próprios deveres. Então, afastar o desânimo orando. Vamos abraçar os nossos deveres de pai de família, de mãe de família, dever de trabalhador, dever de ser social. Esses deveres nós devemos abraçar orando. Ore abraçando os próprios deveres. Então, aqui André Luiz nos traz a orientação de orarmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, inclusive orarmos enquanto estamos agindo, porque uma atitude no bem é uma prece.
É uma prece que você faz a favor de si, porque tudo na vida vai ter o seu retorno. Então, quando nós temos boas atitudes, estamos emanando para as leis universais, leis divinas, o nosso desejo e o nosso esforço no bem. Aí segue André Luiz, desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Debitar ao outro o teu próprio erro, é você esperar do outro que ele te responda, e a gente já começa a errar quando a gente espera de alguém algo que está em nós. E outra coisa, quando nós sofremos desilusões, irritação, o outro está atingindo o quê? A nossa infantilidade espiritual. O outro agride a nossa inferioridade. Quando nós não mais formos seres inferiores, quando já conseguirmos dar passos adiante, você vai começar a perceber que nem te irrita mais tanto aquele outro. As situações te irritam muito pouco. Isso é um sinal de progresso. Doenças? Pergunta André Luiz. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Então, chega uma doença em nós ou em um familiar, evitemos a irritação, porque ela chegou. E a inconformidade, porque existem muitos irmãos que ficam inconformados. Eu não aceito essa doença. Não era para mim. Depois de tudo que eu penso que eu sou, ainda vem uma doença dessa para próximo. É o inconformismo, é achar que Deus está errado, que a doença incorreu em erro. E, na verdade, André Luiz nos traz, e André Luiz, ele tem muita propriedade para falar disso, porque as suas obras, os livros que nos endereçou, são livros que ajudam muito com relação a essas questões da saúde e da espiritualidade. E André Luiz, raciocine nos benefícios que essa doença te traz. Que os sofrimentos do corpo passageiro é um corpo breve que nós estamos usando. Mas os sofrimentos, eles nos trazem alma eterna, nos trazem a alma eterna, ou seja, eles nos aproximam do que é eterno, do que vai ficar para sempre. Então, vamos ter um pouquinho de paciência e de fé diante das doenças. Fracassos, não acredites em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. E André Luiz nos traz aí essa condição de observarmos o fracasso por uma nova ótica, em um novo ângulo. Observarmos o fracasso como uma motivação para o nosso recomeço, para o nosso sorriso, para a nossa renovação. E aí, finalizando agora, meus irmãos queridos, esse programa que nos traz uma mensagem de ânimo bom, de bom ânimo, de ânimo fortalecido, de ânimo forte. Eu termino o programa com um poema do irmão Amaral Ornelas, do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico. Mensagem de bom ânimo para você. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina, no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina,
e abrindo o coração, qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Fita o mestre da cruz e segue-o, monte acima. Recebe jubiloso a dor que te sublima e abraça na bondade a senda meritória. E embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. É isso, meus irmãos, é uma linda orientação do irmão Amaral Ornelas, para que nós abracemos a nossa cruz, abracemos a Jesus e sigamos com Ele. Em breve, quando findar a nossa passagem na Terra, que é uma breve passagem, nós somos espíritos eternos, milenares. Então, o que é uma passagem na Terra de poucos anos? Abracemos a Jesus, sigamos com Ele, para que a nossa jornada ela seja frutífera, próspera, para que quando desencarnarmos nós, abraçados a Jesus, reconheçamos: Senhor, quantas bênçãos eu recebi com as dores que me chegaram e com a força que eu busquei para suportá-las. Então vamos agora, queridos amigos do coração, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos ouvindo essas mensagens de força, de ânimo, de coragem. Que Jesus, o nosso irmão, abençoe a cada um de nós. Nos auxilie a carregarmos a nossa cruz, Jesus, e caminharmos junto a Ti. Fortalece a cada irmão que necessita desse ânimo agora. Dá, Senhor, coragem para vivermos, para Te buscarmos, hoje, amanhã e sempre. Queridos irmãos, fiquem com as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria, com a proteção dos Teus guias espirituais. Que a Tua jornada seja uma jornada de muita força e coragem, repleta de luz. Um abraço grandioso, que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.